Então, a gente vai fazer a parte 2 desse tema, do capítulo 12 do Amai os Vossos Inimigos, aonde a instrução dos Espíritos vai trazer sobre a vingança, sobre o ódio e sobre o duelo. Haroldo Dutra, ele reescreveu, fez alguns apontamentos no Novo Testamento, onde ele trouxe para a gente várias traduções de palavras do grego que precisavam de uma certa renovação e que havia uma diferença de entendimento de algumas passagens de Jesus baseado numa diferente forma de tradução da palavra. Então, Haroldo, no rodapé desse capítulo, no Novo Testamento, ele vai falar que inimigo, na verdade, a tradução do grego, é diferença. Então, muitas vezes nós olhamos, temos esse olhar de que inimigo é um adversário. E ele traz que a palavra inimigo é a diferença. Então, amai-vos as vossas diferenças, quer dizer, nós aprendemos a amar o que é diferente de nós. Não fica mais fácil? Então, eu achei muito interessante a gente poder trazer, incluir isso, para que a gente tenha uma compreensão maior do que representa inimigo, até para a gente desfazer um pouco da ideia, né? Então, Adenauer Novaes, ele traz, assim, ele faz uma reflexão sobre esse capítulo e ele traz algo também que eu achei muito interessante a gente complementar para a gente compreender sobre a questão do inimigo. Ele diz: a necessidade de vivenciar o sentimento do amor se encontra radicada no inconsciente de todos. É uma tendência natural, ele vai dizer, é uma espécie de selo divino no psiquismo. Eu gostei muito dessa ideia. Até fiquei pensando assim, acho que vou botar uma foto de um carimbinho ali do lado, para a gente, né? Esse selo, esse desejo intrínseco que nasce quando fomos formados, de aprendermos o amor, né? Então, é como se a gente estivesse sempre andando, né? Como não? Nós estamos sempre andando na direção de conhecer, de resplandecermos esse amor que já se encontra intrínseco dentro de nós, porque nós somos frutos do amor de Deus, né? Então, nós vamos estar apenas resplandecendo algo, nos desenvolvendo, nos aprimorando em algo que, como semente, já está dentro de nós para ser geminado. E ele continua: isso quer dizer que somos naturalmente impulsionados a amar em todas as experiências que atravessamos. Se a gente for assim fazer uma análise, a gente vai perceber que todos os convites de tudo que acontece com a gente de alguma forma, um convite a gente poder amar o outro. Então, quando a gente fica bastante contrariado porque o outro fez uma coisa que a gente não gostou, ou porque não foi certo na nossa visão, ou porque não foi justo, qualquer coisa do gênero, vamos chamar assim que o outro cometeu uma falha, esse é um convite para a gente amar o outro dentro da limitação que o outro tem. Dentro da necessidade, ou dentro do desespero, ou dentro ainda da escuridão, né, que às vezes o outro se encontra, né? E então a gente está sendo convidado através da tolerância, né? Porque a gente vai ter que ter tolerância ao quê? Lembra do Haroldo? A diferença. A diferença de como o outro encara a vida, a diferença da forma como o outro faz escolhas que é diferente de nós. Que nem isso quer dizer que está errado muitas vezes, que apenas é diferente da gente, né? E ele continua: a principal dificuldade está quando permitimos que o sentimento contrário ao amor, a ele, né, predomina na consciência. E ele vai dizer que o sentimento contrário ao amor é o egoísmo. Então, quando nós criamos resistências de sentir o amor, quando nós deixamos que o egoísmo prevaleça, que esse convite que nos é feito em todas as coisas da vida para a gente poder amar, mas naquele momento a gente ainda deixe essa parte que nós temos do egoísmo prevalecer. Aí vamos ter dificuldade de deixar fluir
o amor. E ele continua, esse egoísmo decorre, claro, decorre da ignorância do espírito, porque ignorância no sentido de a gente ainda não sabe. Nós temos isso intrínseco, mas temos uma caminhada de experiência para atingirmos. Temos uma caminhada de experiências para chegarmos nessa convivência amorosa com a gente mesmo, com o outro. Porque às vezes a dificuldade começa exatamente na gente, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de sentir pelo outro aquilo que a gente ainda não nutre por nós mesmos. E muitas vezes, quem é o inimigo da gente? A gente. Né? Às vezes a gente fica sempre pensando que o inimigo está fora. E às vezes nós somos inimigo, às vezes é uma palavra forte, mas a gente é o dificultador para que as coisas possam fluir. Porque a gente tem barreiras, porque a gente tem visões, a gente tem conceitos, a gente tem preconceitos, a gente tem uma série de coisas que dificultam que aquilo flua dentro de nós. Então, quanto mais nós nos conhecemos, ele vai dar a dica, né? Ele, Joana e todo o Evangelho e toda a codificação, menos egóicos seremos e mais capazes seremos de amar. Então, ele vai dizer que, de certa forma, não é mais ou menos uma receita de bolo. Quanto mais a gente se conhece, menos egóico a gente fica, mais a gente tem capacidade de percepção do próximo. E, através do próximo, a gente vai fazendo esse treino e a gente vai tendo condições de aprendermos a amar a nós e ao outro, ao próximo, né? Então, para superarmos a dificuldade em realizar essa tendência inconsciente, que é sermos egoístas, né? Ele diz, o Cristo propôs o amor ao inimigo. Porque você amar a família é fácil, né? Assim, porque é da natureza. Às vezes dá uns probleminhas, né? Mas no normal é fácil, né? Você amar, a gente aprendeu a amar aquelas pessoas que nascem da gente ou são da nossa família. Amar os amigos, as pessoas que nos tratam bem, também não é difícil, né? Porque as pessoas já nos tratam bem, já é gostoso. Então, é fácil você amar aquele que tem um afeto por você, né? Então, amar a diferença é que é o complexo, né? Amar aquele que, por exemplo, pensa diferente de mim, que debate com aquilo que eu acho, né? Que ele tem uma outra verdade de vida. Então, aí a gente tem dificuldade. Então, a gente vai fazendo clãs de pessoas que pensam parecidas com a gente às vezes prefere se sentir afastado de pessoas, não acolhe pessoas que são diferentes de nós. Então, essa não é a proposta, né? A proposta é a gente utilizar disso. Então, a palavra inimigo, ela resume, como eu disse no começo, né? Ele vai continuar, diversos sentimentos contrários ao amor que nós abrigamos internamente. Então, a palavra inimigo é como se ela estivesse fechando assim, vários contextos, né, de julgamento, de intolerância, né, que poderia resumir nesse inimigo. Então, o ser humano é seu próprio inimigo. Por um instinto, ele enxerga no outro o que desconhece ou nega muitas vezes em si mesmo. Carl Jung vai chamar isso de espelhamento, né? Isso às vezes é difícil de assimilar. Né? A gente tem vontade de falar, bom, Carl Jung morreu, vamos esquecer isso, porque isso é tão doloroso. Como eu estou me assemelhando a alguém que eu estou criticando, né? E às vezes a gente vai perceber que muito das situações que nos aborrecem, uma grande parte delas são dificuldades que nós temos e não temos, elas se encontram na sombra, como o Carl Jung vai dizer, mas assim, mais do que isso, são dificuldades que nós não temos muita vontade de olhar para dentro. São dificuldades que a gente tem uma certa resistência, então elas ficam o quê? Aparecendo através das relações, como que, né? A gente acha que é um mico, porque a gente fala, ai, não acredito, como é que eu atraí isso? Mas o Espiritismo vai dizer que é como um presente, porque o outro, nós atraímos o outro numa oportunidade de lidar com aquelas situações, com aquelas emoções que eu não estava nem pensando em. Então, quando a vida nos convida, de alguma forma, porque nós atraímos pela nossa necessidade de aprendizado, porque a vida proporciona, porque esse é o movimento para que todos nós possamos sair da zona de conforto, nós deveríamos ter o quê? Gratidão. A gente deveria pensar, essa circunstância que está me acontecendo, ela vai favorecer
para que eu olhe para esse tema, esse assunto, essa questão, que até então não tinha nenhum motivo para eu ficar olhando. Então, a gente vai perceber que muitas coisas são provocativas, é que a gente usa a palavra, tem uma ideia, às vezes, de provocativo como pejorativo. E não é. O provocativo é, muitas vezes, tirar a gente da zona de conforto, mas tirar a gente da caixinha, como eu gosto de dizer. Então, às vezes, a gente pensa que nós temos que botar o outro na caixinha. E, às vezes, a gente percebe que o outro vem para tirar a gente da caixinha. Esse processo acontece muito de pais para novas gerações. Muitas vezes, o filho, num outro contexto, faz esse convite de tirar a gente da caixinha. Às vezes não é um convite que a gente acha gostoso, mas é um convite necessário para a gente poder reformular visões e poder ajudar aquele ser numa dinâmica diferente da que eu tinha até então. Ficou complexo? Não, né? Quem é pai e mãe sabe, não. Não, né? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, ele continua agora Allan Kardec no capítulo 12. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. É linda essa parte que Kardec coloca. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Aí Kardec vai juntar também orgulho, que até então Adenauer citou apenas o egoísmo. Mas a gente sabe, dentro do estudo das obras de Kardec, que ele vai dizer que um dos maiores inimigos é o orgulho e o nosso egoísmo, tanto quanto Jesus. A isso me remeteu aquela parábola que vocês todos já conhecem, né? Que o doutor da lei vai perguntar a Jesus, lembra, quem é meu próximo, né? E aquela parábola que passavam-se, havia uma pessoa doente, passou lá um fariseu, passou um sacerdote, lembra? E ninguém ajudou ele, até que o fariseu no final ajudou, etc. E a gente fica sempre pensando, eu nem quero me aprofundar, porque não é essa questão de aprofundamento da parábola, mas eu fiquei pensando assim, essa parábola mostra, de alguma forma, quem não conhece, significa que muitas vezes a gente pensa que pelo cargo que a gente exerce, no caso um sacerdote que deveria ajudar uma pessoa caída lá porque estava machucada, que essa deveria ser a pessoa certa, porque ele exerce aquele cargo, né? Ou então uma outra pessoa que tem uma intelectualidade desenvolvida, ela também deveria ser a pessoa mais apropriada para ajudar aquela pessoa que estava caída. E a pessoa que naquela época menos se imaginava que era o fariseu, que era uma pessoa menos capacitada pela sociedade, né? Mais discriminada pela sociedade, é a pessoa que ajudou. Então, na verdade, a gente vai perceber nas passagens que nós também fantasiamos isso, porque, na verdade, o que Jesus traz nessa história é mostrar que realmente o importante para Deus é que sem amor todas as coisas não têm valor. Então, você pode ser o sacerdote, você pode ser a pessoa mais capacitada, você pode ser a pessoa que tem recursos, né? Porque às vezes uma pessoa que não tem recurso financeiro, ela tem muito mais capacidade, não é mais capacidade, ela tem muito mais capacidade de se doar ao outro do que uma pessoa que tem um montante de recurso enorme, que ela teria assim, muito mais possibilidade de dar um montão de coisa, mas ela não tem isso dentro dela, né? Ela não tem para dar ainda. E que está tudo bem também. Porque nós estamos num processo de aprender né? Então, não quer dizer que nós, fulano, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência do julgamento, né? Eu até essa semana estava vendo, eu vou comprar esse livro, aí se eu gostar eu vou falar para vocês. Eu estava vendo um livro que chama Judgment Detox. Aí eu achei muito interessante, porque eu sigo essa moça, essa Gabi, uma moça na internet, e eu achei muito interessante, eu li um pouquinho do prefácio, assim, dela dizer dessa importância de nós sairmos desse lugar, que é um lugar, assim, que a gente está muito viciado, que é, assim, toda a gente criticar, a gente achar que o outro devia ter feito mais, que o outro devia ter feito diferente, que ele podia ter isso, que ele podia ter aquilo, esquecendo da individualidade, que cada ser só pode aquilo que já chegou na consciência. Aquilo que ele já estabeleceu, que ele já treinou, aquilo que ele já aprendeu,
aquilo que ele já botou em prática, né? Ele pode ter uma predisposição de conhecimento, ele pode ter lido todos os livros que ajudariam ele a poder enxergar, mas ele ainda não chegou lá. Então, a crítica ela se torna muito vazia se a gente pegar esta ideia de que, para Deus, sem amor, não tem valor. O amor para Deus é a forma que você expressa o amor ao próximo. Então, amar a Deus é aprender a amar o próximo. Então, para Deus, não tem problema se você também não está preparado, porque você vai estar em algum momento. É o seu tempo, né? Então, o julgamento, eu acho que ele fica infundado quando a gente passa a ter essa nova visão da vida, que é esse convite do Evangelho, de que a gente tem que aprender o amor e cada um está aprendendo dentro do seu momento. Então, ninguém está errado, ninguém está fora de sintonia, ninguém está no momento que deveria. Deveria, porque esse meu filho, nossa, ele é tão aplicado, ele estuda, ele não me dá nenhum sabor, né? Eu dou uma educação tão igual, mas esse outro aqui, meu Deus, ele só me dá problemas, ele me dá preocupações, etc. Como a gente pode comparar dois filhos? São dois espíritos, cada um tem uma trajetória, uma história anterior, cada um vem passando por circunstâncias diferentes, né? E, claro, maravilhoso que você está dando uma excelente educação, mas isso não automatiza para que as duas crianças passem a reagir igual, porque eles tiveram a mesma educação. E a gente tem que viver essa frustração, muitas vezes, enquanto a gente não entende isso. Na hora que a gente entende isso, não há mais frustração. A gente entende que são dois espíritos que têm uma necessidade diferente da gente. Porque às vezes um precisa de mais atenção, o outro já flui, e você nem precisa lembrar que ele tem que fazer o homework, porque ele faz, né? Então, se o amor a Deus se expressa no amor ao próximo, e a gente acha que a gente ama Deus, porque eu acho que a gente acha, né? Não sei vocês, né? Mas eu fico achando que eu acho. Mas aí toda vez que eu faço alguma coisa que não está demonstrando que eu estou amando o próximo, eu preciso colocar uma interrogação nisso, né? Como que é isso? Porque a gente tem essa tendência de achar que a gente ama, mas como que a gente ama se quando chega na hora do vamos ver, a gente trata um outro filho, que está igualzinho a gente, no sentido de direitos, de uma forma que não é muito legal, né? Então, eu não estou levantando aqui hipóteses para ninguém sair daqui duvidando que ama Deus, mas assim, sair daqui com o desejo de amar mais o próximo, né? Vamos fazer o processo inverso, né? Porque que a gente não ama profundamente, a gente já sabe. Nós estamos no treino, né? Estamos treinando para aprender a amar, né? Mais profundamente. Então, a fim de amar o seu próximo, a pessoa precisa o quê? Sentir-se próxima. Eu acho que isso às vezes é complexo, né? Porque eu não tenho tempo, cada um tem que cuidar da sua vida, eu não posso ficar pendurado, o outro não pode ficar pendurado em mim. A gente tem uma série de frases que a gente sai bem confortável, né? Assim, eu gosto de ajudar, mas tu tem um limite, sabe? A pessoa precisa andar sozinha, assim, né? A gente tem umas frases que são legais, eu super concordo. Claro que a pessoa precisa andar sozinha, né? Mas a gente precisa começar a ter esses diálogos mais francos com a gente de coisas que nós estamos falando para nós mesmas, para nos acolher e justificar do porquê a gente não faz, e para perceber que ali poderia ter um pouco mais de energia, a gente colocar um pouco mais de energia naquela questão que podia ser um pouco melhor. Então, quando a gente se sente mais próxima, sensível a essa responsabilidade que no slide anterior a gente está sendo convidado, né? É uma responsabilidade amar o próximo, porque é através dele. Então, ele é nosso instrumento né? Então, a gente tem que ter responsabilidade a esse novo conhecimento que a gente adquiriu. Pode ser que algumas pessoas estão ouvindo hoje, pode ser que a gente já ouviu isso algumas vezes, a gente está renovando esses conhecimentos, né? Mas não deixa de ser. E Emmanuel vai dizer algo interessante no livro Rumo Certo. Ele diz, quem é o próximo além dos nossos amores? Porque isso aí já é estabelecido. Então, ele vai dizer, alguém que nunca vimos é próximo, né? O que nos trata mal também é próximo, né? O que precisa de ajuda também é próximo. O que nos impõe problemas também é próximo, né? O que nos calunia, ai meu Deus, é próximo, viu, gente? É calunia, mas é próximo. O que nos induz a erros, assim, que às vezes
né, nos auxilia, a gente está ali com aquele pezinho para errar e o outro nos dá um reforcinho e a gente vai embora junto, né? Então, tudo isso e mais os pontinhos que eu coloquei, porque tem um monte de outras coisas que vocês podem lembrar e pensar aí, é o próximo, né? Então, quando a gente pensa nos 3, isso foi uma prévia, viu, gente? Para a gente falar dos 3 subtópicos da instrução dos espíritos, né? Que o primeiro é a vingança. Pensando nisso tudo que a gente disse, a gente poderia pensar assim, lá no capítulo do Evangelho ele diz, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentro dos homens. E a gente tem uma coisa interessante, muitas vezes nós temos uma ideia de vingança como algo tenebroso, perverso, terrível, né, maquiavélico. Então, aqueles filmes que a gente vê que a pessoa fica um tempão arquitetando, esperando, não sei o quê. Quando chega na nossa vida normal, e você dá uma cutucadinha no outro, você não encaixa que isso é tenebroso, você não encaixa que isso é perverso. Então, você não percebe, pode ser que todos vocês percebam, mas muitas vezes a gente não percebe, o ser humano, que aquilo que a gente está fazendo chama vingança. Porque a gente não acha que é tenebroso. É só um troquinho, é só uma brincadeira, é um xiste. Ele falou, ele abriu a porta, então ele vai ouvir de volta. Né? Assim, a gente dá aquele triquezinho. Foi sem querer, escapou. Né? Então, a gente... Né, ontem até a gente estava com uns amigos conversando sobre isso, falando isso, como a gente vai iludindo a nossa mente sobre o que... para sempre manter que a gente é o bonzinho e não perceber que a gente, naquele momento, está fazendo uma coisa que não é correta. Né? Então, nós não nos identificamos como sendo vingativos, às vezes, por não acharmos que praticamos nada dessa proporção do slide anterior. E aí a gente faz papel assim, no keep calm, relaxa, somos bonzinhos. Foi só uma, foi sem querer. Bobaginha, passou. Porque ele levou tão a sério? Nada a ver, né? E aí você está ali dando aquelas cutucadinhas que às vezes é o troco daquilo que o outro te fez sentir. Alguma coisa. O outro te fez uma gozação e daí você dá o troquinho para que ele também sinta como não é gostoso a gozação, né? E muitas vezes a gente não percebe que isso tem uma proporção e que às vezes essa proporção ela é grande. A gente pode realmente levar isso à frente quando a gente menos percebe, ou então às vezes até o outro percebe, isso aqui chama-se, você está se vingando, né? Então, às vezes a gente não percebe que nós mascaramos as atitudes instintivas que tomamos em nome de quê? Eu estou me defendendo, porque o outro me atacou, aquilo que ele fez não foi legal. Então, o que eu vou fazer? Eu estava quieta, se ninguém tivesse mexido comigo, não teria feito nada, mas como mexeram, agora eu preciso me defender. E esse me defender é confundido, ou vamos dizer, camuflado, com me vingar. Então, quando alguém voluntariamente ou involuntariamente nos faz sentir assim, por exemplo, a gente às vezes tem vontade, por exemplo, humilhado, machucado, ignorado, desprezado, preterido, iludido, desqualificado, aborrecido, traído, desconsiderado, rejeitado, intimado, abandonado e pontinhos. Mas, vem cá, quem se sente abandonado? Quem fez ou quem está sentindo? Então, se eu que estou sentindo abandonada, quando o outro faz algo que toca, traz à tona, sai de mim. Estava lá dormindo, quietinho, coisa e tal. Mas quando o outro faz um negócio, a sensação de abandono me volta, o que eu tenho que fazer? Dar o troco no outro, para o abandono que ele não tem a menor noção que eu tenho, ou ele tem noção, e ele sabe que ali é meu calcanhar de Aquiles, ele vai lá e me toca, ou ele não tem noção, vamos pensar consciente ou inconsciente, como eu coloquei no slide anterior, ou eu tenho que cuidar quando aquilo vem à tona e eu penso que tudo que eu atraio na vida é para que eu possa me tornar uma pessoa mais consciente ou trabalhar nas minhas questões internas, eu tenho que imaginar que tudo que o outro me toca vai me dar uma chance de eu trabalhar alguma coisa internamente dentro de mim. Então, nesse momento, se eu me sentir, vou dar o exemplo, abandonado, eu preciso olhar para mim e falar, eu preciso cuidar do meu abandono.
Porque meu abandono não tem nada a ver com esse meu amigo apenas. Porque se outro fizer isso comigo, eu também vou sentir o abandono. E se o outro fizer, eu vou sentir também. Por quê? Porque é meu, eu vivo isso de alguma forma, por algum motivo. Claro, cada um tem a sua história e seu motivo. Mas aí a chance está me dando, através daquela circunstância, de lidar com aquilo. Ao invés de quê? De buscar me vingar. Porque quando eu me vingo, eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando com algo para fora. Eu fico achando que se o outro ficar sofrendo, eu vou me sentir melhor. Tamanha ilusão. Porque meu abandono vai bater lá na frente quando o outro, de alguma forma, também levantar uma situação que vai fazer que eu me sinta de novo abandonada. Então, isso é a forma, é doloroso, porque, claro, eu estou tendo que lidar com aquela dor da rejeição, de eu estar me sentindo desprezado, humilhado, qualquer que seja. Mas, apesar dessa dor, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com o que é meu. Por quê? Porque eu saio da zona de conforto e eu vou ter que pensar naquilo. Vou ter que tratar aquilo. Vou ter que... Aquilo é insuportável. Eu piro com aquilo. Tem que tomar uns remédios. Não sei o que você vai achar aí. Uma solução, né? Mas eu vou ter que lidar. Então, a gente precisa se desprender, eu acho que esse é o convite também desse capítulo, desse papel de devolvermos ao outro. E sim passarmos a olhar o que é nosso. Porque quando o outro causa alguma dor em nós, a dor é nossa. Porque eu posso nunca me ofender e nunca sentir nada. Se eu não tiver o problema do abandono, o outro pode fazer o que ele quiser, eu nunca vou me sentir abandonada. Porque aquilo não me pertence, não vai bater em mim. Então, nós vamos lembrar do quê? Que o próximo é o meu instrumento de crescimento. Eu fui simpática porque eu gosto de dizer que o próximo é minha cobaia. Mas ficava mais bonito para falar assim. Cobaia parece meio, feio. Mas eu gosto da ideia, porque eu penso cobaia no sentido, eu sou cobaia na vida do outro, o outro é na minha. Porque a gente está ali junto, vivendo um ensaio de como a gente pode fazer melhor aquilo que é meu e aquilo que é teu. Então, assim, é meio experimental. É cobaia nessa visão meio Skinner, assim, meio de experimento, né? Não é pejorativo. E ele não é meu inimigo. Porque naquele momento, apesar dele estar trazendo aquela flag, red flag daquilo que está dentro de mim, e aquilo é doloroso, talvez ele é meu melhor amigo e ele não sabe. Porque se eu superar aquilo, meu Deus, aquilo é fantástico para mim, porque eu saio desse casulo, eu saio dessa caixinha do abandono que eu me coloquei em algum momento. Então ele não é meu inimigo. E a gente busca, às vezes, se vingar como se ele fosse meu inimigo. Então... é uma visão diferente, né? Então, meu inimigo não são as dificuldades que eu ainda tenho que lidar com a minha sombra. Não são, né? Quando o capítulo também fala do ódio, a gente poderia emendar. Na verdade, nós sentimos ódio porque o outro tocou na nossa ferida, como eu disse. Então, muitas vezes, daí vem o ódio. Porque a gente achou que não foi justo, porque não merecia, porque não podia. A gente vai nos ias, né? E a gente esquece que o outro tem livre-arbítrio, ele podia qualquer coisa. Podia. Ah, mas não é bom. Tudo bem, mas ele podia. Não é bom a gente falar de uma forma indelicada com o outro, mas a gente pode. Nós temos potencial. Nossa, afiado. Ainda mais se a gente se unir com outros que também tem, nossa, aí é destruidor, avassalador. Né? Então, assim, nós podemos não fazer, mas... Então, o ódio também é algo que não vai tirar a gente desse lugar. O que vai nos tirar do lugar é essa consciência. Então, na nossa inabilidade de lidar com certos sentimentos, às vezes nós sentimos ódio. Porque é fácil, o ódio fica... Eu terceirizo, né? O problema é o outro. Então, eu odeio o outro, ele é meu inimigo, e eu resolvo nunca mais vendo ele... nunca mais falando sobre o assunto, cada um escolhe uma forma, né? Ou me mantendo como vítima, porque às vezes a circunstância favorece para eu ser vítima. Então, eu sou sempre a vítima do outro, né? Aquilo que o outro fez, eu sempre ocupo aquele lugar. E não estou desmerecendo que alguém não possa ter feito uma coisa realmente bem ruim para a gente. Mas mesmo assim, que lugar é esse? É o lugar que eu vou me deixar colocar. Eu quero ser vítima ou eu quero get over aquilo? Então, é o lugar que eu vou escolher ficar. Mas esse escolher também pode ser que eu não tenha consciência para escolher ainda e eu só fico ocupando ele porque a vida inteira eu fui vítima, é o que eu sei ser. Então é para isso que a gente está vindo aqui, né? Da palestra, a gente estuda, a gente lê os livros, para a gente rever isso que a gente tem sempre sido, para a gente poder fazer um movimento diferente. Né? Esse é o convite. Né?
Então, nós usamos da vingança e do ódio por não sabermos como lidar com aquilo que dói em nós, né? Então, nós ferimos o outro como ilusão de que vamos nos sentir melhores. Até parece assim, não sei se vocês já observaram isso, assim? Até parece que na hora, quando você dá a cutucada, até... Ai, ok, agora ele está sentindo também o que eu estou sentindo, né? Mas você vai perceber que a duração disso é tão pouca. Porque você continua sentindo aquilo. E às vezes, pior ainda, às vezes você vai perceber que o outro nem se importou com o que você fez. E se você for até pedir desculpa, ele vai dizer, do quê? Não, nada, tudo bem, imagina, não aconteceu nada. Você nem acredita. Você planejou tudo aquilo, aquele esforço todo, e no final não tinha nem sentido. Então, muitas vezes a gente vai perceber que essas brigas, elas são internas, porque o outro não está sentindo a mesma coisa que a gente sente pelo outro. Às vezes somos nós que estamos cultivando. E o outro está ali nos entendendo, nos acolhendo, entendendo que é nosso momento, entendendo que aquilo vai passar, que a briga ela é interna. Porque muitas vezes nossas brigas, elas são internas. Então a gente pensa que está travando com o outro, mas o outro nada pode fazer na nossa briga, a não ser ter complacência, orar pela gente, continuar sendo amigo, apesar da gente falhar, porque a gente falha. Então, essa permanência do outro no nosso campo, porque ele tem afeto por nós, às vezes é o suficiente para a gente, depois de um tempo, conseguir se distanciar daquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, por não termos consciência que tudo que sentimos pertence a nós e só pode ser resolvido por nós, muitas vezes nós nos enganjamos nesse tipo de sentimento. Então, o que eu gostaria de sugerir, através do que o Evangelho nos traz, é que a gente passasse a ficar mais atento, para a gente se perceber quando essas coisas acontecerem, para a gente poder ter esse momento de análise e falar, realmente, como é isso? O outro fez isso mesmo? Será que foi ilusão da minha parte? Será que eu vou dar esse tempo? Será que eu preciso realmente ir lá e criar essa confusão? Será que eu não preciso silenciar? Será que eu não preciso aprender a lidar com esse meu interno? Será que eu não preciso entender que o outro tem direito também de fazer escolhas baseado naquilo que ele acredita que é a verdade dele, que pode ser diferente da minha, mas que não necessariamente está errado? Então, assim, a gente tem uma tendência interessante, assim, a gente acha que aquilo que a gente faz para o outro foi sem querer. E é pequenininho. A gente até fala assim, no diminutivo, assim, que nada, bobaginha, foi pouquinho, né? Mais ou menos. E aquilo que o outro faz pra gente, a gente coloca um volume, como você fez aí, grande. Então, aquilo que o outro fez, de jeito nenhum, não posso suportar isso, não vou poder deixar isso passar. Assim, a gente muda a voz, muda a cara, muda tudo. E às vezes o que o outro fez é tão pequenininho como a gente fez, de uma outra vez, né? Então, a gente tem essas dimensões diferentes. A gente coloca a lente de aumento no que o outro faz e a gente coloca a lente ao contrário. Fica pequenininho, né? Assim, aquilo quando a gente faz. Então, a gente precisa até meio ser justo com a gente mesmo e com o outro, usando a mesma medida. Pelo menos isso é justo, assim, a mesma medida. Quando o que eu faço é enorme, insuportável, e se a gente quiser essa medida. Ou então a gente tentar entender que o outro vai fazer, muitas vezes, coisas que a gente também vai fazer, de alguma forma. Às vezes a gente não faz para aquela mesma pessoa, mas faz para uma outra, né? Então, a gente entender esse movimento para haver um pouco mais de perdão e menos ódio. Então, quando nós nos iludimos na solução para resolver o que estamos sentindo, né, que é tipo fazer o outro sofrer também, nós estamos perdendo a oportunidade de quê? De avaliar e lidar com aquilo que a situação nos faz sentir. Então, o foco, gente, é em nós. Nós somos o foco, não é o outro, no sentido de problemas. Então, tudo que eu achar que o outro fez para mim é meu, não é do outro. Lembra daquela velha frase, né, que o pessoal vai fazer uma entrevista com Gandhi depois da libertação, e ele diz, você perdoou o povo inglês? Ele disse, não. Aí o repórter ficou chateado, disse, não, mas como, Gandhi, você não perdoa, né? Claro, porque o Gandhi representava. Ele disse, não, porque eu nunca me ofendi, nunca fui ofendido. Então não tenho que perdoar, nunca me ofendi. Tipo assim, eu entendi. As pessoas tomam decisões. Então, assim, nós podemos, eu sei, ninguém vai ser Gandhi nessa vida aqui, talvez, né? Não é o convite, porque aí fica um convite tão longe que a gente não consegue administrar isso. Mas a gente poderia, pelo menos, tentar atuar dessa forma, assim.
quando o outro faz algo para mim, eu tentar imaginar que talvez o que é muito grande é o que eu sinto, e não o que o outro fez. Talvez o que o outro fez não é tão grande, é o que eu sinto que é grande. Então, toca na minha ferida, e aquela ferida, como ela dói, e aí a proporção ela fica enorme. Então, se eu der essa primeira possibilidade a mim mesma e ao outro, eu vou diminuir muito dessa questão de ódio, de duelo, de vingança, vou colocar em outras palavras, de dissabor, de perda de amizade, quando eu começo a ficar com o que é meu, né, e entender que a proporção do outro é o tamanho da minha imaginação. Mesmo que eu tenha intenção, está tudo bem, né? Mas como eu estou acolhendo, né? Então, se fomos tocados, é porque tem algo nosso a ser tratado. Meu orgulho foi ferido, meu poder foi ameaçado, meu controle foi abalado, meu abandono foi despertado, minha rejeição foi lembrada, algo meu é meu, tá vindo. Então, eu preciso tratar disso, né? Faça a listinha, porque, às vezes, várias dessas coisas... Então, a gente precisa fazer uma listinha para falar, bom, qual delas eu vou cuidar primeiro aqui, né? Porque às vezes são muitas. Às vezes não. Às vezes os tópicos, eles são muito parecidos, nós vamos atraindo situações que é aquela ferida que precisa ser cuidada. Então, os tópicos, eles voltam sempre para um assunto muito parecido. Ou, às vezes, aparecem coisas diferentes. Mas eu preciso ter esse olhar, porque lembra, Allan Kardec falou, se eu me autoconhecer, né, eu posso sair desse ciclo vicioso de pensar dessa forma, né? Então, mesmo que o outro tenha planejado nos ferir, ainda assim, a decisão de nos sentirmos feridos é nossa, né? Então, ferir o outro cura nossas dores? Não. Aumenta. Nossa, aumenta. E aí, quando aumenta, a gente tinha um problema, agora a gente tem dois. Né? Então, eu diria assim, como lidar com as nossas dores é um processo que vai levar essa vida, algumas vidas, nós estamos aqui trabalhando nelas, eu diria que pelo menos a gente pode não pegar coisa nova. Então, se a gente pelo menos entender que não cura a nossa ferida, ferir o outro, a gente já elimina uma série de novas situações que não são necessárias no nosso projeto de evolução, né? Na nossa caminhada de nos tornarmos puros, vamos dizer, como o Livro dos Espíritos nos convida, né? Então, não, ferir o outro não alivia nossas dores, né? Então, isso não é necessário. Então, o duelo, ele não soluciona a nossa dor. Emmanuel vai dizer, não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Que a gente está vivendo aquilo ali, mas em outro momento a gente vai e faz. Ou então, pode ter feito. Talvez a gente não faça mais. Mas a gente já deve ter feito isso, talvez não nessa vida, né? Em outros momentos, em outras experiências, né? E Emmanuel continua, a correção do adversário é através do nosso próprio exemplo. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Então, a gente tem aquela possibilidade, a forma de a gente educar o outro é não dar o troco. Então, a pessoa vai perceber que não adianta daquela forma com a gente, porque a gente não vai revidar, não é revidando que vai fazer a gente resolver, porque nós já entendemos essa parte. Então, a gente educa o outro no sentido de que o outro, nós até somos um alvo desinteressante para o outro, porque o outro vê que essa brincadeira com a gente não funciona. E, de certa forma, se a gente pensar o mesmo, nós também percebemos que atingir o outro não nos alivia, então o outro também deixa de ser nosso alvo, porque o outro não é o problema. Né? O outro é a nossa solução, ele não é o presente, não é minha cobaia, então ele é a nossa solução. Então, eu sou a pessoa que preciso olhar para dentro, eu sou, não quero dizer o problema, mas eu sou o que tem que ser tratado e analisado, e lidado, e acolhido, e tudo isso que a gente aprende, né? Sou eu, não é o outro não é o foco. O outro é o foco da coisa boa que eu posso fazer e repercutir no outro, mas não muito diferente disso. E Allan Kardec vai dizer algo interessante. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Então, acho que isso assim, é extremamente convidativo para a gente mudar o paradigma dessa visão
de que talvez a vingança, o ódio, a gente tornar o outro nosso adversário, vai solucionar a nossa felicidade. Nós vamos nos tornar felizes ou vamos nos sentir melhores, né? E, na verdade, é esse convite maravilhoso de nós nos autoconhecermos, porque esse é o processo da reencarnação. Nós aprendermos a olhar para dentro e percebermos a maravilha que há internamente como predisposição a ser desenvolvida. E como Jesus nos convida, vamos deixar que a nossa luz resplandeça, né? Então, essa luz, ela já está lá dentro. Então, eu espero, gente, que vocês tenham assim, um sábado fantástico. Bom dia para vocês.